Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho trazido, amados, um ensinamento para aqueles que querem exercer o ministério pastoral. Não que eu seja um pastor, eu sou presbítero, amados, mas quero trazer um ensinamento para aqueles que querem exercer o ministério, ser um obreiro aprovado por Deus. Hoje eu quero falar sobre vocação. Eu já falei algumas coisas sobre o ministério pastoral. Se eu não me engano, este é o 7º áudio. Irmãos, eu não sei quanto áudio estarei gravando. Eu estarei sempre procurando trazer um ensinamento para as pessoas que querem ser obreiro aprovado por Deus. O que é uma vocação no ministério pastoral, amados? Vocação é o chamado de Deus através de Jesus Cristo, pela qual homens é separado da vida do mundo, que vive sem Deus, para a vida de Deus, no serviço a Deus no mundo, recebendo o poder de testemunhar no Espírito Santo essa nova vida. Isso é uma vocação. O que responde à vocação de Deus é o próprio Jesus que nos convoca, é na atuação do próprio Espírito Santo. As pessoas são chamadas para trabalhar no seu reino, ou seja, no reino de Deus, tornando-se obreiro, cooperadores com Deus. Qualquer que seja a sua profissão secular, amados, qualquer que seja a sua profissão que você exerce neste mundo, ele não tem nada a ver com a sua vocação no serviço ministerial. Existe hoje pessoas que têm formação acadêmica, são formados numa faculdade, que estão dentro do seio da igreja, que não exercem o ministério, porque eles não foram vocacionados por Deus para exercer o ministério. Existem pessoas que têm doutorado, mestrado, são membros da igreja, e pessoas que não têm nenhum doutorado, não têm nenhuma faculdade, exercem o ministério pastoral. E as pessoas que têm a sua faculdade, têm o seu conhecimento profundo, muitas vezes se submetem à autoridade espiritual de uma outra pessoa que nem sequer tem um grande conhecimento, não tem um vasto conhecimento de uma faculdade. Então, o que responde à vocação de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da atuação do Espírito Santo, são chamados para trabalhar no reino, tornando-se obreiro, tornando-se cooperadores de Deus. E qualquer que seja a sua profissão secular, basicamente não é um chamado para ser um profissional na igreja. E também quem exerce o apostolado, quem exerce o ministério, um pastorado, ou mesmo uma função de obreiro na casa de Deus, ele não está exercendo como uma profissão, mas ele foi chamado para ser ministro de Deus. Na igreja todos são vocacionados, amado, isto é, chamado para ser um ministro de Deus. Todos são chamados para ser obreiro do seu reino. Todos são, principalmente, as pessoas que exercem uma obra divina através desse chamado divino. A missão da igreja, que seja o corpo, que faz parte do corpo de Cristo, é praticar a obra de Cristo. Então a missão da igreja é a obra de todos os seus seguidores. A proclamação do reino é a tarefa da igreja em sua totalidade. Não é a tarefa somente do pastor,
do presbítero, do diácono, do cooperador, do apóstolo, do evangelista ou mesmo do bispo. Este é a função da igreja em sua totalidade. O exercício de proclamar o evangelho é também tarefa de cada cristão, amados, de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Cada cristão é chamado a descobrir, muitas vezes, com auxílio da própria comunidade cristã, o seu dom, o dom que irá usar na obra de Deus. Certa feita, o meu irmão Ananias, ele é pastor, ele chegou e disse para mim: Gregório, eu não sei exatamente qual é o dom que Deus me deu. Eu falei para ele assim: eu ouvindo a sua ministração, Ananias, eu conheço o dom que existe em tua vida. Aí ele falou: qual o dom que existe em minha vida? Falei: é o dom da exortação. Você exorta com grande precisão a igreja do Senhor. Então, amados, o que as pessoas devem muitas vezes, com auxílio da própria comunidade cristã, descobrir qual é o dom que se baseia para a distribuição da tarefa na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada um executa a sua parte nesta grande obra. Eu sou parte integrante do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Não importa se eu sou apenas um mero presbítero ou se você é apenas membro da igreja. O importante é que você faz parte do corpo de Cristo. Embora a vocação seja basicamente o chamado de Deus para uma nova qualidade de vida, esta não é um fim em si mesmo, mas se expressa através do testemunho e do serviço. Deus não chama a pessoa desocupada para exercer uma função de tão alto grau dentro da igreja. Deus não chama preguiçoso para ser pastor. Se existem pastores que hoje são preguiçosos, é porque eles não têm o chamado divino para exercer essa função. A vocação inclui, assim, o chamado para a atividade. É para prestar um serviço cristão e especialmente para certas tarefas de liderança na proclamação da fé cristã e no exercício da própria educação cristã. Então, amados, este é a vocação daqueles que são chamados, vocacionados por Deus. Neste sentido, a vocação é um dos elementos importantes para o ajustamento do homem ao trabalho, para a escolha da atividade dentro do seio da igreja. Mas não é tudo. Ele terá de estar de acordo com as qualidades, com a personalidade, com a própria palavra de Deus. Ele deve se adequar à palavra de Deus. Ele deve colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deve ser o manual daquele que exerce uma função no ministério. Ele deve ser um exemplo também entre as pessoas, porque senão o seu ministério irá cair em fracasso. Porque senão o seu ministério não irá vingar, irmãos. Se você exercer um ministério, é importante lembrar que em cada um de nós existe um ser individual que se compõe de todos os estados mentais e até mesmo do ser social. Cada lugar tem seus próprios costumes, amados. Por exemplo, no período em que a Bíblia foi escrita, tinha os seus próprios costumes. Então o cristão que quer exercer uma função no ministério, ele não pode estar pregando contra usos e costumes unicamente baseado na sua própria
daquilo que ele aprendeu dos seus pais, porque os costumes mudam, a maneira das pessoas agirem muda com o tempo, mas a doutrina da palavra de Deus, ela é permanente. A doutrina da palavra de Deus, ela permanece, passa seus costumes, passa-se a maneira das pessoas vestirem, passa o estilo de vida das pessoas, e também quem prega a palavra de Deus não deve ser simplesmente um religioso, porque a religião em si mata. A religião em si, ele condena as pessoas. A religião leva as pessoas a serem fanáticas. A religião leva as pessoas a fazer discriminação com outras pessoas. Então, quem quer exercer o ministério, ele deve estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve reger sua vida. A palavra de Deus deve ser o bálsamo em sua vida. Deus nos chamou, nos vocacionou para uma missão específica, que é pregar o Evangelho. Isto deve ser o nosso objetivo. Quando nós obedecermos esse chamado, então temos resultado. Pessoas irão se converter. Ninguém é vocacionado pelo Senhor, ninguém que é vocacionado pelo Senhor vive de um lado para outro, mas ele tem certeza da vontade de Deus. Pessoas que são vocacionadas por Deus não ficam trocando de ministério como se estivesse trocando de roupa. Não vive correndo atrás de profeta, não vive correndo atrás do milagre, porque o milagre faz parte da sua vida. Então ele tem a certeza da vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é aquilo que realmente a palavra de Deus diz. E onde o Senhor colocou, ele irá permanecer. Nós vemos isso, o exemplo de Abraão. Em sua vida, vimos ele caminhar as marcas da verdade, da verdadeira vocação estava junto com ele. Aonde Abraão ia, ele era abençoado por Deus. Aonde ele pisava, a bênção de Deus permanecia. Então havia uma renúncia da parte de Abraão em seguir o chamado de Deus. Havia uma submissão e a bênção de Deus vinha sobre sua vida. Muitos, amados, são rejeitados por Deus por não querer esperar, por não saber obedecer, por não saber submeter-se à vontade de Deus. E quando isso ocorre, Deus rejeita essas pessoas e retira dele as bênçãos que viria sobre sua vida. Então, do que precisamos, amado, é uma resposta simples: sermos mais zelosos quanto a andar com Deus do que com qualquer outras coisas. E não, se não amarmos o chamado, se não amarmos a vocação, se não amarmos o ministério que Deus nos colocou, amado, então não servimos para servir a Deus. Se não amar a sua vocação, logo irá sucumbir, logo irá desistir, logo desistirá da luta, logo você não prosseguirá sobre a orientação de Deus. Você não irá conseguir prosseguir, pois o peso do ministério se torna, muitas vezes, fadigante para essas pessoas. E quando as pessoas não conseguem viver esse chamado, obedecer à voz de Deus, ele fracassa como ministro, como pregador, como profeta, como sacerdote de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje, falando sobre o ministério pastoral. Que Deus vos abençoe abundantemente. Como eu já vos disse, amados, eu não sei quanto áudio estarei gravando. Eu provavelmente estarei gravando
infinitamente, eu não sei quanto mesmo. Então, todos os dias eu estarei trazendo. Eu ia trazer somente um dia, mas o Senhor tocou, está gravando todos os dias. Não, à medida de possível, amados, eu estarei trazendo todos os dias um alerta, uma palavra do ministério pastoral para aqueles que querem exercer o ministério de Cristo. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz do Senhor Jesus.